Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família hoje e sempre. Aqui quem está falando com você, meu querido, é o pregador João Antônio, e eu convido você, meu querido irmão, a participar desse nosso momento de reflexão e de meditação na Palavra de Deus. O tema de hoje que nós iremos meditar se chama Entre a Fé e a Razão. Nós vamos meditar um pouco sobre a vida de Abraão, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção esse nosso momento de meditação na Palavra do Senhor. Amém? Hoje eu queria falar com você, meu querido, sobre as duas vozes que nós podemos escutar. Nós vemos que Abraão, em certo momento de sua vida, ele foi chamado por Deus para que ele sacrificasse o seu filho Isaque. Aquilo era uma provação que Deus tinha para aquele homem, um homem conhecido como o pai da fé. E Abraão então obedece àquela voz, a voz do Senhor. Mas Abraão tinha duas opções para poder ouvir e realizar suas atitudes baseando-se nesses dois conhecimentos, entre a fé e a razão. Abraão, naquele momento, ele tinha razão, o seu instinto paterno, ele tinha o seu coração para escutar, que lhe dizia: não sacrifique o seu filho, você não o terá novamente, você já está velho, você não terá a possibilidade de ter um novo filho. Mas a sua fé lhe pediu o sacrifício daquele que era o bem mais precioso daquele homem. Abraão tinha duas escolhas: sacrificar o seu filho e obedecer a Deus, ou não sacrificar o seu filho e obedecer à voz do seu coração. Meus irmãos, muitas vezes na nossa vida nós passaremos também por situações assim como Abraão. Nós passaremos por situações em que nós iremos ter que escolher qual voz nós vamos obedecer. Situações em que nós vamos escolher se vamos ouvir a voz da fé ou da razão. Se nós vamos ouvir o nosso coração ou se nós vamos ouvir o nosso Deus Todo-Poderoso. E por vezes nós não poderemos agradar os dois lados. Por vezes nós vamos agradar ou a fé ou a razão. Muitas vezes o nosso pensamento racional vai contrariar aquilo que o Senhor tem mandado e nos diz em sua palavra. Quantas vezes nossos pensamentos, as nossas intenções têm sido contrárias à palavra de Deus? Quantas vezes nós tomamos uma atitude baseando no nosso conhecimento, de acordo com a nossa razão e com o nosso coração, e nós acabamos nos frustrando por causa das consequências ruins de nossos atos? Isso porque a palavra do Senhor declara que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Mas Abraão, ele soube ouvir a sua fé e ele foi muito beneficiado por isso. Abraão viu o seu futuro mudar a partir daquela decisão. E eu quero ver essa passagem com você de Abraão, que se encontra em Gênesis capítulo 22, verso 9 ao 12. Leia comigo o que está escrito. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, ou seja, uma faca para matar o seu filho Isaque. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Amém, meus queridos? Olha que passagem maravilhosa. Quantas vezes, meus irmãos, nós teremos que abandonar coisas que mais gostamos para poder servir ao Senhor e cumprir os seus mandamentos? Muitas vezes nosso coração, meus queridos, vai dizer assim: o que tem de mal fazer isso? Por que eu tenho que abandonar algo que eu tanto gosto para servir ao meu Deus? Porque o Evangelho do Senhor Jesus requer renúncia da nossa parte. Muitas vezes nós teremos que ouvir um dos dois lados para agradar ou a nós ou ao Senhor. Basta que nós decidamos aquilo que queremos e a quem queremos agradar. Se você quer agradar o seu coração, siga o que o seu coração e o que a sua razão e pensamento diz. Mas se você quer agradar o Senhor dos Exércitos, cumpra os seus propósitos e os seus mandamentos. Essa é a vontade do Senhor para nós, meus queridos. Pois Abraão, ele tinha duas possibilidades: escolher entre a fé e a razão, escolher qual das duas vozes ouvir. E você, meu querido,
Será que você teria coragem de obedecer a Deus da mesma forma que Abraão obedeceu? Será que você teria coragem de sacrificar o seu bem mais precioso pelo Senhor para cumprir uma ordem, um pedido, aquilo que Ele te mandou fazer? Que essa reflexão possa ficar para os nossos corações, porque a partir do momento em que Abraão ouviu o seu Deus, a sua fé, a vida dele mudou, pois a partir daquele momento Deus tinha plena confiança que Abraão estava pronto para receber a promessa e o cumprimento da mesma. Deus precisava provar a Abraão para que através disso o Senhor visse o que estava dentro do seu coração. E ele viu que Abraão estava disposto a largar tudo para trás para obedecer ao nosso Deus e deixar de lado a voz da razão quando a sua fé lhe pede algo contrário. Então eu quero ler com você o que a palavra de Deus diz sobre o nosso coração. A palavra de Deus declara que o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. Ou seja, nós não devemos basear as nossas decisões somente no nosso pensamento, mas sim no que o Senhor nos diz em sua palavra. Leia comigo o que está escrito. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Aqui está dizendo, meu irmão, não há nada mais enganoso do que o coração. Mas se você é ovelha do Senhor Jesus Cristo, ou seja, se você o aceitou como o único e suficiente salvador de sua vida, meu querido, você conhece a voz da sua fé, você sabe o que o Senhor espera de você. Jesus, certa vez, ele disse algo muito interessante que se encontra em João capítulo 10, o verso 27. Veja o que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, as ovelhas do Senhor conhecem a sua voz e sabem quando Ele nos pede algo que muitas vezes está contrário à nossa vontade. Então, que nós possamos entender com essa reflexão que é necessário nós obedecermos ao Senhor de todo o nosso coração, pois obedecer é melhor do que sacrificar. E o primeiro passo para nós obedecermos ao Senhor e fazer a sua vontade é aceitando o seu Filho como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Se você tomou essa decisão, meu irmão, agora o Senhor espera de você é que você, meu querido, continue firme nos seus caminhos, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, para que dessa forma você continue obedecendo os seus preceitos e ouvindo a sua fé. Porque assim como Abraão teve um futuro muito próspero, teve um futuro abençoado, você também terá, se você ouvir a voz correta. Se você escolher a fé, você verá o quão boa foi a sua atitude em obedecer ao Senhor e contrariar o seu coração. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na sua presença agora nesse momento, ó Deus, para te agradecer, ó Pai, por mais uma oportunidade de aprendermos sobre a sua palavra, Pai. Ó Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de adentrarmos na sua presença, pois sabemos que isso foi através de Cristo Jesus, pois nós não poderíamos adentrar aqui e conversar contigo, ó Deus, sem Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, porque foi através dele, ó Pai, que nós podemos ser limpos e purificados. Nós somos pecadores sim, meu Pai, mas somos pecadores redimidos, lavados pelo teu sangue, Senhor. Ó Deus, que essa reflexão possa ficar dentro do nosso coração, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, obedecer sempre a Ti, ó Deus, em nossas decisões, ó Deus. Ó Senhor, quantas vezes nós fomos frustrados por tomar decisões precipitadas, baseando somente na nossa razão, no nosso entendimento, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a olhar para o que a Sua palavra diz, ó Deus, para que dessa forma, Senhor, nós possamos perseguir a nossa vida agradando ao Senhor e cumprindo a Sua vontade. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido, que bênção. Eu sou o pregador João Antônio e essa é mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu peço a você que se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Deus te abençoe. É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e
o cordeiro onde está? Seu coração sangrou quando ouviu o pai lhe responder: Deus irá prover. Seu coração temeu e lado a lado, em silêncio, os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Perguntar: e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou quando ouviu o pai lhe responder: Deus irá prover. Seu coração temer e lado a lado, os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar.